15 horas, 19 minutos, Rádio Esplanada, sua melhor companhia. 12 de julho de 2021, e o bate-papo hoje na bancada da Esplanada é com ele, Sargento Gonçalves. Nós tivemos um pequeno probleminha de áudio, e programa ao vivo é assim mesmo. Então vamos retornar aqui com a primeira pergunta para o Sargento Gonçalves e depois, logo em seguida, a doutora Priscila, que é especialista em previdência militar, também, que está hoje conosco aqui na bancada, ela vai opinar. Então vamos lá, Sargento Gonçalves, a primeira pergunta foi a seguinte: você é militar de carreira do Exército, como foi que você chegou, né, até a graduação de sargento, que foi com concurso público e por tempo de serviço até você adquirir a estabilidade? Então, por favor, novamente aí. Então, vou repetindo aqui, né? Antes da Constituição de 88, existia um artigo na Constituição que os melhores funcionários de destaque das instituições, eles poderiam alcançar a estabilidade quando havia interesse da instituição, né? Então, os militares do quadro especial, eles são oriundos de cabos e soldados estabilizados, né? E para adquirir estabilidade, o cara tem uma série de fatores que ele tinha que alcançar. Uma delas era o quê? Além do bom comportamento e outras missões que tinha no quartel, dia a dia, né? Você é um ótimo militar. Os militares do quadro especial, eles supriam as necessidades dos batalhões. Então o cara não tinha pedreiro, não tinha mecânico, não tinha técnico disso, técnico daquilo, né? Datilógrafo na época, que era muito difícil ter um datilógrafo, né? Então esses militares que tinham essas especialidades, eles faziam o curso de cabo, e aí iam, através dos engajamentos do ano, né, sendo sempre avaliado, né, e aí alcançava a estabilidade com 10 anos de efetivo serviço. Tá? Não só esses militares, como os militares da Amazônia também são muito importantes lá, né, os cabos da Amazônia, o sargento do quadro especial, no Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso, que são muito importantes esses militares, né? Desempenham muitas funções. Essa foi a minha trajetória, a trajetória dos militares do quadro especial, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Os militares do quadro especial, eles fazem uma habilitação a sargento, eles fazem uma prova. É diferente do Exército, tá? Então deixar bem claro e justo também para esses companheiros. Que bacana, interessante isso, hein? Tem muita gente que não sabe como que é que o sargento do quadro especial, então, ele veio da soldado, cabo, e aí adquiriu o direito de ser promovido à graduação de terceiro sargento, depois de conseguir chegar até segundo, correto? Doutora Priscila, alguma observação nessa parte? Não. Excelente, muito bom. Então, mande suas perguntas tanto na página do Facebook da rádio, como no nosso WhatsApp, que é o 13 996840422. Gonçalves, quantos anos é necessário para o cabo ou soldado ser promovido a sargento? Bem, no mínimo de 15 a 18 anos na mesma graduação. O cabo ser promovido a terceiro sargento de 15 a 18 anos na mesma graduação. No Exército, na Aeronáutica e na Marinha, 22 anos, 23 anos na graduação de cabo. Caramba, é muito tempo, hein? É muito tempo pro cabo, pro soldado. 18 a 23 anos, então, ele fica ali penando, vamos dizer assim, né? Até ser promovido. Justamente. E um detalhe, esses militares, eles não têm os mesmos direitos assim, dos militares oriundos de escola, transferência, alguns cursos. Então, para esses militares é um pouco vedado essa situação. Ô, doutora Priscila, a senhora que é especialista em previdência dos militares, a senhora acha justo o sujeito ficar ali 18, 23 anos? Porque antigamente o tempo de permanência no Exército era 30 anos. Ou seja, ele passa 23 anos como um soldado, cabo. Depois, quando ele é promovido, tem um cargo um pouquinho melhor, uma remuneração um pouquinho maior, ele só pode ficar mais 7 anos. E a senhora acha justo isso? Não, eu não acho justo que ele fique todo esse tempo para poder galgar o cargo maior. Pois é, mas muita coisa mudou.
no decorrer do nosso bate-papo aqui a gente vai chegar aí, porque muita coisa mudou a partir da reestruturação de carreira das Forças Armadas. Vamos lá. Gonçalves, existe diferença entre um sargento oriundo da escola de formação e de cabos e soldados promovidos a sargento? As atribuições, são duas perguntas aí, tá? 3 perguntas a mesma. As atribuições são as mesmas? Depois, as regras e tratamentos também são iguais? Bem, vamos lá. Existe sim uma diferenciação. Apesar, né, dos dois serem sargentos, né, cumprirem as mesmas funções, tá? Então o sargento do quadro especial ele tira serviço, mesmo serviço que o sargento oriundo de escola, tá? Mas não tem o mesmo tratamento. O tratamento isonômico não existe, tá? Por quê? Porque se alegam hoje, né, que um é concursado e o outro não foi concursado. Então, aí existe essa, vamos dizer, disparidade. Porque o sargento do quadro especial, no meu caso, eu participei de instruções, tirei serviço de comandante, porque o terceiro sargento ele tira serviço de comandante da guarda, né, e sargento de dias, que são os serviços internos dentro do quartel. E eu tirei serviço igual a todo mundo. Eu passava o meu serviço de um dia para o outro sargento de escola e recebia deles, né? Depois, quando sai de segundo sargento, o militar do quadro especial tira serviço de adjunto, ele faz os mesmos serviços que o outro sargento oriundo de escola, né? Mas é o que eu digo, o tratamento com ele é diferenciado. Ele não tem os mesmos direitos que um militar de escola tem. Por exemplo, o militar de escola ele pode ficar 4 ou 5 anos numa unidade e pedir transferência para qualquer outra unidade no Brasil, e o sargento do quadro especial não. Apesar de ele ser sargento, apesar de ele cumprir as mesmas funções, até funções, assumir funções de oficiais, né? Mas ele não tem o mesmo tratamento, porque há um jargão dentro das Forças Armadas que diz o seguinte: o militar do quadro especial ele não é concursado. Então, não há um tratamento igual. Tá? Poxa, então a gente está vendo aí que é uma diferenciação aí entre o camarada vindo de uma escola de formação de sargento e o sargento oriundo do quadro especial. Então, aí que a gente vê aí, tá certo, doutor? Estou certo na minha forma de pensar? Que tem aí uma diferença. Existe uma diferença, sim, pelo grau de escolaridade, né? Conforme eles vão estudando e eles vão galgando graus maiores. Certo. Muito bom, então. Como foi a chegada? Agora tem uma pergunta boa aqui, ó, Santo Gonçalves. O Exército foi o último das Forças Armadas, né, a adquirir mulher no segmento feminino, né, nos seus quadros. Então, como foi a chegada do segmento feminino dentro dos quartéis? Houve algum preparo? Você, como militar, sentiu alguma mudança? A mudança foi muito grande na vida do militar? Não, sim, a mudança foi até benéfico, né? A mulher ter vindo para as Forças Armadas, principalmente para o Exército, houve uma grande mudança. No começo, não houve um grande preparo assim, né? Por quê? Porque alojamento, né? O alojamento feminino, ele ficou, por exemplo, na minha unidade que eu servi, ficava dentro do posto médico, um alojamento pequeno para 10, 12 militares do sexo feminino. Então, nessa parte estrutural, não houve um preparo, tá? Mas foi muito benéfico as mulheres terem vindo para as Forças Armadas, principalmente para o Exército, né? Foi um avanço para a força, né? O toque feminino, né, é um pouco diferenciado. Quando se tem mulher no ambiente, é diferente do que ter só homens, né? Então, eu acho que foi muito benéfico e foram muito bem-vindas as mulheres, principalmente ao Exército Brasileiro. Foi de grande benéfica. E aí, doutora Priscila, o que a senhora acha disso? A mulher nas Forças Armadas, a sua opinião como mulher, como advogada, especialista em direito militar.
A minha opinião é que é maravilhoso ter mulheres em todos os setores, não só no militar, mas como em todos os outros da vida civil, né? Eu acho muito importante a figura feminina no meio das atividades. Eu acho muito importante. Ô Gonçalves, agora uma curiosidade aqui. As mulheres fazem os mesmos exercícios dos homens? Não, existe uma diferenciação, né? Uma diferenciação, até porque o TAF, né? Lá o treinamento físico militar, que é o TAF, né? Da técnica de aptidão física, ele tem que ser diferenciado para a mulher, né? Não que a mulher não tenha capacidade, mas é um pouco menos puxado para elas, né? Mas agora está vindo as formações de oficiais combatentes, futuramente virão as sargentos combatentes, né? Que são de infantaria, cavalaria, entendeu? Antigamente era só o pessoal técnico, né? Enfermagem, advocacia, né? Direito, essas coisas todas. Agora não, agora estão formando os combatentes. Legal, bacana, muito bom. Hoje um bate-papo aqui na bancada com o Sargento Gonçalves e a doutora Priscila, especialista em Previdência Militar. Fábio, como é que tá aí? Tem alguma pergunta? Por enquanto não? Então vamos lá. Agora vamos falar de governo. Sargento Gonçalves, os militares de baixa patente, tipo cabo, soldado, sargento, estão satisfeitos com o atual governo, que é exercido por um capitão do Exército? Eu vou dizer o seguinte, satisfeitos não estão, porque houve uma reestruturação de carreira dos militares, onde muitos militares de praça, principalmente da reserva, e alguns da ativa, da aeronáutica e da marinha, foram prejudicados. E houve uma decepção com o presidente, porque o presidente disse o seguinte, tem um áudio e um vídeo do presidente dizendo o seguinte, que ele não beneficiaria uma classe, ele beneficiaria todo mundo. E nessa reestruturação houve um grande prejuízo às pensionistas, aos militares do quadro especial, aos subtenentes da Marinha e da Aeronáutica. Se criou três, vamos dizer assim, salários dentro das Forças Armadas. 3 lacunas. Uma antes de 2000, a depois de 2000 e agora de 2019. Sendo que os de 2000 a 2019 foram os que mais foram prejudicados nessa reestruturação de carreira. Mais para frente aqui a gente vai debater sobre ela. Nossa próxima pergunta é justamente sobre isso, sobre a reestruturação de carreira, da carreira dos militares. Doutora Priscila, alguma pergunta aí, alguma observação nesse sentido? A minha observação nesse sentido é referente à Lei 13.954 de 2019, que ela trouxe muitas mudanças, tá? Na aposentadoria, o tempo de serviço que foi aumentado de 30 para 35 anos, os adicionais que foram modificados também, acrescentados adicionais, e também as pensionistas, que os descontos, né, de 7,5% passam a 10,5%, e o governo tem até 2023 para estar atualizando isso conforme a lei, as regras da lei. E essa mudança também veio para as forças auxiliares, e existe assimetria agora, tá? Mas as forças auxiliares aí até então elas têm que fazer requerimentos junto à justiça para ter assimetria. Tá aí a palavra da especialista em Previdência Militar, doutora Priscila. Manda aí, Fábio, pergunta. Nada? Então vamos lá. Vocês estavam falando justamente da Lei 13.954. Né? Em 2019, o governo fez a reforma da Previdência dos militares e a reestruturação de carreiras, que previa uma economia de 10 bilhões e 450 milhões em 10 anos. Como essa reestruturação atingiu a vida dos graduados? Você já falou um pouquinho disso aí. Deu para ver que os militares de baixa patente, e principalmente os sargentos, os cabos e soldados, não estão satisfeitos com o governo, pela sua opinião. Né? Então, como que essa reestruturação de carreira atingiu a classe, sua classe, que é a classe dos sargentos? Bem, a reestruturação de carreira,
ela foi direcionada mais às altas patentes. Tá? Logo no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes ele foi numa sabatina no Congresso e ele disse o seguinte para os deputados: olha, os generais eles estão insatisfeitos com o salário deles. Né? Realmente, o salário do general ele estava incompatível com o funcionalismo público. Né? Realmente, as Forças Armadas eles são muito defasados em matéria de outras áreas de segurança no país. Mas o que aconteceu foi o seguinte: isso foi direcionado só à alta cúpula das Forças Armadas. Tá? Um general que ganhava na época, em 2018, 12 mil reais, ele passou agora a ganhar 32, 33 mil reais. E um sargento, por exemplo, do quadro especial, um terceiro sargento do quadro especial, ele teve um decréscimo de 1,95% no seu salário. Teve pensionista, entendeu? Que infelizmente ela não tem conhecimento do que está acontecendo dentro do quartel. Teve pensionista que quando ela foi receber o salário dela, ela teve 800, 900 reais de desconto no pagamento dela e ela não sabia. Teve pensionista que tinha consignado, porque a maioria dos militares das Forças Armadas vão atrás de consignado. Né? E aí o que aconteceu? Quando a pensionista chegou para ver o salário dela, ela teve um baque que estava descontado lá, ela tinha consignado, quando ela foi receber, ela recebeu 300 reais. Né? E ela quis saber e foi a fatídica lei. E outra coisa, essa lei ela só não tem esse prejuízo não, tem outros prejuízos sobre previdência, sobre saúde, né? Militares que foram, pensionistas que foram tiradas dos planos de saúde. Tá? O sargento, cabo, soldado temporário que se acidentar dentro do quartel, ele é mandado embora, mesmo com problema. Tá? Então existem vários fatores que foram prejudiciais, mas principalmente os sargentos do quadro especial e as pensionistas foram duramente prejudicados com essa lei. Teve militares do quadro especial e as pensionistas que tiveram decréscimo nos seus salários. E isso foi muito injusto. Né? Não, foi uma reestruturação de carreira para beneficiar a meritocracia. O que foi a meritocracia? Existe um curso dentro do Exército de alto comando, que é para os oficiais. A ESAO, quando ele faz um curso para capitão, né? Habilitação a capitão, e a ESEM. Então, esses cursos foram classificados em altos estudos 1 e altos estudos 2. Tá? Então, praticamente, essa lei ela foi direcionada a isso. Por exemplo, o militar do quadro especial, apesar de ele ser sargento, ele não pode fazer nenhum curso. Por quê? A gente não sabe o que dizer. Até hoje, o Exército, pelo menos dentro do Exército, ele não dá uma palavra oficial. Não, o sargento do quadro especial ele não pode fazer curso por isso, isso e isso. Mas o sargento do quadro especial, ele assume função de capitão na secretaria, de chefe de seção nas unidades, né? Trabalha com relações públicas, como encarregado de material, que é função de subtenente, trabalha como relações públicas, que é um tenente, né? Sargenteante, né? No meu caso, eu assumi função de ajudante secretário, que é a função do primeiro tenente ou capitão, que é a O, né? Assumi a função durante 3 anos de encarregado de material, que é função de um subtenente. Assumi a função de sargenteante durante 4 anos, né? E várias outras funções que eu tive e fiz, só que eu não posso fazer curso. Por quê? Não sei. Nunca me disseram, né? Aí você é promovido a segundo sargento. Todo segundo sargento, ele faz o curso de aperfeiçoamento de sargento. Aí o militar do quadro especial, ele não pode fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento. Ele é segundo sargento, ele tem todos os atributos para fazer o curso, mas ele não pode fazer o curso. Né?
Aí, mas é que a formação, isso é tudo balela. Doutora Priscila, a senhora que é especialista em previdência militar, o que a senhora está achando de tudo isso que o Sargento Gonçalves está falando aí sobre a nova reestruturação de carreira dos militares? É justo isso, doutora? Justo não é, mas eu vou falar sobre o adicional que a lei trouxe também, foi o de compensação e o de disponibilidade militar. E é aí que está a diferença no salário, porque é de acordo com a patente, então vai de 5% a 41%. Então aí que está a diferença nos valores, diferente ao que o colega disse. Certo. O que a doutora está falando é o seguinte, criaram duas gratificações na Lei 13.954. A de disponibilidade militar, que é a que mais ela é complicada. Por quê? A disponibilidade militar, você vê lá, é o artigo 3 e 4 da lei, diz o seguinte, a disponibilidade militar é que o militar está disponível 24 horas, a qualquer lugar, a qualquer momento ele pode ser chamado. Então veja bem, a disponibilidade do soldado e do general, ela é a mesma. Por quê? Ou do sargento, ela é a mesma. Se você for chamado, você vai. Se o general estiver na reserva e for chamado, ele vai. Se o soldado estiver na reserva e for chamado, ele vai. Então veja bem, aí se fez o quê? Se escalonou pelo salário, pelo soldo. E aí se fez o quê? O general que ganha um soldo lá, tal X, recebe 41% de disponibilidade. E o soldado lá embaixo recebe 5%. E o detalhe, alguns militares tinham o tempo de serviço adquirido, é o tempo líquido e certo que se chama. Tá? Antes da lei 2215, que foi a lei que o presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, editou uma lei, existia o tempo de serviço da gente. Então, cada ano que você cumpria dentro da força, você recebia 1%, era um ano M. Quando em 2000, eu vou dar um exemplo do meu caso. Em 2000 eu tinha 14 anos de serviço. Então, o que aconteceu? Quando editaram a lei, esses 14% era meu direito adquirido, direito líquido e certo. Então, esses 14% foram colocados no meu contra-cheque. Na edição da Lei 13.954, eles tiraram esse meu direito e me colocaram, para mim, a disponibilidade diferencial de 26%, o segundo sargento do quadro especial. E aí, o que acontece? Aconteceu o seguinte, tirou-se um direito que eu tinha e me colocou um outro índice, tá? E aí o pior disso tudo é assim, quem entrou em 2001 nas Forças Armadas, ele não tinha esse direito que eu tive, de ter os 14% no contra-cheque. Agora, depois da Lei 3.954, esse cidadão que entrou em 2001, ele é subtenente. Ele recebeu 32% de disponibilidade. Ele não tinha direito a nada. Ele recebeu 32% de disponibilidade. Ele não tinha nem 30 anos de serviço. Eu tinha 30 anos de serviço, tinha direito aos 14%, foi me tirado os 14%, me deram 26%, ou seja, dos 14 que eu tinha, me deram só mais 12. Né? E pronto, o que aconteceu? O cara que não tinha, não que o subtenente que chegou em 2001, ele não tinha que ganhar isso, não, ele tem, lógico, tá certo, ele tem que ganhar, não é nada contra ele, não. Mas o que é engraçado é que eu perdi os meus direitos em 2000, quando foi reposto agora essas gratificações para repor algumas perdas da Lei 2215, inclusive isso foi falado pelo ministro general Braga Neto, ministro da Defesa, que a Lei 3.954 veio a corrigir algumas perdas da Lei 2215. Só que ela corrigiu para alguns, para outros ela foi nefasta. Tá? Então,
eu volto a repetir, as pensionistas, os militares do quadro especial foram os maiores prejudicados com essa lei 13.954. Tá? Antes de passar aqui a palavra para a doutora Priscila, vou mandar alguns abraços aqui para o Paulo Garcia, o pessoal que está ouvindo o bate-papo na bancada da Rádio Esplanada com o Sargento Gonçalves e a doutora Priscila. Paulo Garcia, Daniel, Reforma de Estofados, ele é o patrocinador da hora do ouvinte da rádio. Priscila Braz e o Douglas Tiano. Douglas Tiano também é militar, é do Exército também, já reformado. Então o pessoal que está ligadinho aí no bate-papo da bancada. Pode mandar pergunta aí para o Gonçalves que ele está atento, hein, pessoal? Doutora, o que a senhora acha aí dessas injustiças, pelo que eu estou vendo aqui, que o Sargento Gonçalves está trazendo na bancada de hoje? Infelizmente é uma injustiça, mas está na lei e hoje a gente tem que discutir várias situações para a gente conseguir o benefício correto. Isso aí tem como reverter ainda, doutora? Tem como reverter, sim. Tem? Então, ó, você que está ouvindo aí, está ligadinho aí, ó, a doutora Priscila falou que tem como reverter essa situação aí, ó. Então vamos para cima. Gonçalves, na sua opinião, é justo uma pensionista, viúva ou filha, descontar a pensão militar? Pela nova reestruturação aí de carreira, elas descontam agora, não é isso? Sim, é outra coisa que eu volto a falar aqui, né? Foi um malefício muito grande para a pensionista. Por quê? Porque o que é a pensão? A pensão é a contribuição do instituidor a vida inteira. Ele contribui. No nosso caso militar, nós temos uma diferença do público civil. O público civil, ele contribui 30 anos. Quando ele se aposenta, 30, 32 anos ele se aposenta, ele não contribui mais. Tá? E nós militares contribuímos. Quando nós vamos para a reserva, o militar não se aposenta, mas ele passa para a reserva, para a inatividade. Né? Nós continuamos contribuindo. Tá? Então, por exemplo, eu me aposentei com 30 anos de serviço. Aí vivi mais 30 anos. Eu contribuí para essa pensão militar 60 anos. Diferente do público civil que contribui 30 anos. Tá? E agora, o que acontece? Eu falecendo, a minha instituidora, a minha pensionista, ela vai continuar contribuindo. E aí eu pergunto, para onde vai esse dinheiro? Quem é que vai receber esse dinheiro lá na frente? Ninguém. Por exemplo, um militar que tem filhos homens, ele faleceu, vai passar para a esposa dele vai continuar contribuindo, vai lá, mais 15, 20 anos para a pensão, e quando ela falecer, os filhos não vão ter direito à pensão, eles não têm direito à pensão. E aí esse dinheiro foi para quem? Né? Isso se chama apropriação indébita do governo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, no nosso país, o político, ele pensa nele. Ele pensa nas regalias deles. Eles fizeram isso com os civis, o público civil, prejudicaram na Previdência, prejudicaram os militares na Previdência, sabe para quê? Para ter as suas regalias. Agora, esses dias, assinaram aí uma portaria na Câmara dos Deputados, que todo o tratamento dentário, de saúde, é gratuito para os deputados. Então eles fazem essas coisas e nós é que pagamos o pato. Está chegando uma pergunta aqui, ó, da Carolina do Parque das Bandeiras. Ela pergunta aqui, ó, o que quer dizer que existe uma diferença para a mesma função dentro do Exército? Faz essa pergunta aí para você, Gonçalves. Carolina, obrigado pela pergunta. Sim, Carolina, o que eu quero dizer? Há uma diferenciação, nesse caso, dos sargentos do quadro especial e do sargento de escola. Apesar deles cumprirem as mesmas funções, um tem direito a algumas coisas e o outro não. Isso foi convivido com vários sargentos do quadro especial. Se você perguntar para ele, o tratamento não é isonômico, não é igual. Tá? Mas as funções, elas são iguais. Os serviços, eles são iguais. As missões, eles são iguais. Mas o tratamento é diferenciado. Doutora Priscila, baseado nisso que o Sargento Gonçalves colocou aqui na bancada,
das pensionistas contribuir com a pensão militar? O que a senhora tem a dizer? Na realidade, eu também não concordo com isso, tá? Com esses descontos das pensionistas. Porém, está na lei e hoje não tem como se modificar essa lei para esses descontos. Tanto que existem algumas ações já referente aos descontos das pensionistas, mas sem sucesso no momento. Então, o que nós revemos, assim, como especialistas em previdência, são outros direitos que elas têm, que também não sabem que têm esses direitos, para fazer o quê? Aumentar os valores de ganhos e não entrar com processo ou qualquer tipo de ação para se cancelar hoje os descontos das pensionistas, porque isso ainda não está sendo feito, não existe ainda processo nenhum ganho quanto a isso. Tá, e se você que está ouvindo a rádio e quiser mandar alguma pergunta para a doutora Priscila, que é especialista em Previdência Militar, pode nos enviar, que caso já tenha encerrado aqui, a gente encaminha para ela e ela vai responder todas as perguntas que chegarem aqui na bancada. Vamos lá. O militar das Forças Armadas, por lei, não pode ser sindicalizado, certo, Gonçalves? Mas ele é representado por associações, correto? Na realidade é o seguinte, os militares realmente não podem ter sindicato, tá? As Forças Armadas não reconhecem as associações. As associações, elas, por lei, elas podem representar, tá? Inclusive, é o artigo 5º da Constituição. Tá? Mas o que acontece? As Forças Armadas dizem o seguinte, que os nossos representantes são o alto comando das Forças Armadas, né? E hoje o Ministério da Defesa. Só que hoje, infelizmente, os militares estão muito insatisfeitos com essas pessoas que se dizem nossos representantes. Porque o militar é tirado todos os direitos, o militar não tem nenhuma representatividade, né? E eles dizem que nos representam. Tá? Nessa reestruturação de carreira, a representatividade para nós foi nula. Só viram um lado, e o outro lado não foi visto. Então se tornou muito injusto, muito cruel essa reestruturação de carreira dos militares. Aumentou-se o interstício do sargento de escola. O sargento de escola, agora ele fica 10 anos numa graduação, mais 10 anos na outra graduação, mais 8 anos na outra graduação. Já deu 28 aí. Então, quer dizer, o sargento da ESA, ele vai chegar subtenente quando ele tiver com quase 30 anos de serviço, já uma pessoa já com uma idade até avançada, né? E você vê que em outras carreiras não foi mexida. Por exemplo, o aspirante chegou da academia, com 3 anos ele é primeiro tenente. E isso não foi mexido. O que tem que ser feito? Todo mundo clama, os militares das Forças Armadas, os praça, eles clamam uma lei de promoção para beneficiar o oficial que tem a lei de promoção e o sargento também, para ele ter uma lei de promoção. Porque o sargento é por portaria. Quer dizer, aí se revoga aquela portaria de 10 anos e se coloca de 15 anos. Né? Há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, o interstício era 5 anos. Aumentou para 7, para 8. Agora aumentou para 10. Daqui a 15, 20 anos, vão de novo fazer outra reestruturação de previdência no país. E aí o militar também entra de novo, aí vai para 20 anos aí. A gente teve o interstício do militar. Quer dizer, aí o cara entra nas Forças Armadas para ficar 20 e poucos anos numa graduação, no caso, igual o do sargento do quadro especial, que fica 18 anos como terceiro sargento, 16, 17 anos como terceiro sargento, no Exército, na Marinha Aeronáutica 22, 23 anos, como cabo para sair terceiro, para receber uma promoção só. Então é muito complicado. Os praças, tanto da ativa como da reserva, eu conheço alguns militares da ativa que conversam com a gente, e o pessoal clama por uma lei de promoção de praça, uma lei justa. Tá? Doutora Priscila, seus comentários, por favor. Nada justo no Brasil, né? Nada justo, e eu concordo com o que ele está dizendo. Tem muita diferença mesmo. E nós estamos aqui, os previdenciaristas, né, para
trabalhar em prol de vocês. A Esplanada da sua melhor companhia, 15 horas e 55 minutos. Seu bate-papo com o Sargento Gonçalves, ele que é militar do Exército, e a doutora Priscila, especialista, advogada, especialista em Previdência Militar. Gonçalves, você é diretor da ANFAESP, Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo. As associações foram chamadas pelo governo para opinar na reforma da Previdência dos militares? Não, nenhum momento eles se reúnem com a associação ou então recebem as associações. O que nós hoje ficamos assim magoados um pouco com o governo do presidente é que o presidente ele recebeu várias entidades, recebeu índios, recebeu policiais militares, policiais rodoviários federais, policiais federais e outras entidades, e os militares que foi a base de votos do presidente Jair Messias Bolsonaro, fomos nós militares de baixa patente durante muitos anos, né? Ele mandava carta para todos nós, pedindo voto para ele, para a família dele, né? No Rio de Janeiro, eu não sou do Rio, mas eu tenho muito contato, e em Brasília tivemos muito contato com os suboficiais da Marinha e da Aeronáutica do Rio de Janeiro, né? Que diziam para nós o seguinte, que o ex-deputado, hoje nosso presidente, ficava na porta dos batalhões da Marinha com o Santinho, ele e o filho, pedindo votos para os subtenentes sargentos, né? E infelizmente, se houve uma reestruturação de carreira, onde a maioria dos subtenentes sargentos foram prejudicados, principalmente os da reserva. Houve um deputado, Coronel Armando, ele é coronel do Exército. Nós estávamos lá em Brasília e ele disse o seguinte, quando na aprovação da Lei 13.954, ele disse o seguinte: nós temos que olhar para frente, não temos que olhar pelo retrovisor, ou seja, dizendo que nós, militares da reserva, não tínhamos que ser olhados. Só que ele está na reserva e ele foi beneficiado por toda a reestruturação de carreira, ele recebeu aos autos de estudo 1 e 2. Mas ele teve a capacidade de dizer que não tinha que olhar para a retaguarda, mas ele recebeu as benesses, estamos na retaguarda. Você entendeu? Então é isso que a gente fica perplexo, né? E você fala assim, poxa, é isso que se diz o meu representante? Ele não é meu representante, né? Não é meu representante, entendeu? Então a gente vê, né? Ele recebeu na reestruturação de carreira um aumento de 73%, né? No Autos Estudo 1 e 2 que ele tem, porque o Autos Estudo 1 e 2 são os cursos que foram criados para oficiais em 1930 e pouco. Então todos os oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles têm os autos estudos. Então todos eles vão ser atingidos, tanto na ativa como na reserva. Entendeu? Mas nós, subtenentes sargentos, que estamos na reserva, nós não fomos atingidos. Porque muitos desses subtenentes sargentos não têm os autos estudos. Os autos estudos foi criado em 1992 para os militares do Exército. Os subtenentes do Exército hoje fazem um chacal, que é chamado, que é um curso de altos estudos. Na Marinha Aeronáutica, era para ter sido criado em 2001 e não foi criado. Então todos esses militares foram para a reserva e não têm os altos estudos, mas os oficiais, todos eles têm os altos estudos, porque é inerente da função deles e da carreira deles, né? Então o que nos deixa indignados é que o deputado, o Coronel Armando, é coronel do Exército, e teve uma atitude dessa com todos nós que estávamos em Brasília, tentando que a lei 13.000, a antiga PL 1645, que agora se transformou na lei 13.954, não fosse tão injusta e tão nefasta como ela foi para nós militares. E aí você vê um coronel que está lá como deputado para defender o povo,
Ele não é militar exclusivo, ele não é deputado exclusivo das Forças Armadas, ele é militar para defender o povo. E nós, militares, fazemos parte do povo. Nós somos uma parte do povo também. Ele simplesmente veio com essa. Não devemos olhar para o retrovisor. O que passou, passou. Devemos olhar para frente. É bonito falar um negócio desse quando eu sou atingido pelas benéficas. Né? Aí fica bonito falar. Baseado nisso que você falou aí, eu tenho uma pergunta aqui do Ailton Nogueira, que é da Náutica 3. E no Congresso não existe uma representatividade que apoie e olhe pela classe dos militares para esses problemas? Como é que é? Ailton Nogueira. Ailton, infelizmente não, Ailton. No Congresso Nacional existem classes. Eu vou muito em Brasília. Desde 2017, quando eu fui para a reserva, eu sempre vou a Brasília, que nós temos esses problemas todos. Então nós temos que fazer o quê? Qual é a representatividade nossa? Nós saímos de nossos estados e ir lá pedir favores a deputados. E o que acontece aí? Não existe. No Congresso existe a bancada da bala, que é dos policiais militares, policiais civis, existe a bancada evangélica, existe a bancada ruralista. Então eles são corporativistas, eles só defendem os lados deles. Você vai pedir alguma coisa para eles, não, vamos te apoiar, e não apoia. Infelizmente é a grande realidade. Então a nossa representatividade seria os militares conseguir, alguns militares serem deputados federais, para tentar não deixar acontecer algumas coisas que acontecem. Mas nós não temos representatividade nenhuma. 16 horas e 1 minuto. O tempo passa rápido quando o bate-papo é bom. Gustavo, é justamente a nossa, mais uma pergunta nesse sentido aí, nessa área. Você, como vários outros militares, sargentos, estiveram em Brasília durante o trâmite da reforma da Previdência dos Militares. Vocês conseguiram ser ouvidos lá em Brasília? Receberam algum deputado, algum senador, recebeu as reivindicações de vocês? Alguns receberam, sim, receberam. Só que assim, o que acontece? E isso é muito lamentável a todos nós brasileiros, o povo brasileiro em geral. Né? Não estou falando só de nós militares, eu estou falando do geral, do povo. O que nós vimos e presenciamos? A proposta, ela pode ser nefasta. A proposta, ela pode massacrar o povo. Mas se eles estão fechadinhos, eles não estão nem aí pro povo. Você pode ir lá, cara, você pode chorar, você pode pedir, né? Que eles não te atendem. Eles só dizem o seguinte: não, o governo mandou passar desse jeito, é desse jeito que vai passar. Mesmo sabendo que vai massacrar as pessoas lá embaixo. Isso eu presenciei. Deputados que eram base do governo, agora estão contra o governo. Inclusive tem um aqui de São Vicente, né, que nos recebeu no gabinete dele, nós pedimos um apoio para ele, ele disse que não ia nos apoiar e nunca nos respondeu. Né, que é o Bozella. Olha aí, ó, Sargento Gonçalves, dando nome aos bois aqui, né, é o Bozella. Nós fomos no gabinete dele, conversamos com ele, e nunca nos respondeu. Tá? E tantos outros. Porque o que acontece? Sempre dizia o seguinte: não, o governo quer que passe assim, mas passa assim. Não, mas gente, isso está prejudicando pessoas, está prejudicando famílias. Famílias vão ser arrebentadas com essa reestruturação de carreira. Não, o governo quer que passe assim, assim vai ter que ser passado. Então é isso, cara. Eu volto a repetir aqui. O povo brasileiro, infelizmente, nós brasileiros, nós estamos muito mal, cara, de representantes nossos. Estamos muito mal. Os caras não têm carinho com o povo. Não tem carinho com a gente. Sabe? Deputado, senador, não tem carinho com a gente. Eles têm carinho com o que lhe convém. O que convém para ele, para a bancada do partido dele, ele convém. Nós tivemos na votação do PL 1645, deputados que nos receberam e falaram: não, eu estou com vocês. E depois, na hora de votar, votou contra nós. Traidores. Os policiais militares, tá?
eles foram uns, tá? Que chegaram, se comprometeram com a gente e depois votaram contra nós. Por quê? Porque eles fizeram uma coisa, entre aspas, que agora eles estão reclamando. Eles entraram, brigaram lá no Congresso para entrar no PL 1645, para eles terem a paridade e integralidade no salário deles. Só que eles entraram, só que todos aqueles malefícios que vieram para nós, veio para eles também. E agora eles estão entrando na justiça, estão brigando para tentar não ter esse desconto da Previdência. Está um problema, por quê? Porque eles criaram isso para eles. Os deputados, representantes dos policiais militares. Né? O único deputado que não foi a favor dos policiais entrarem no PL 1645 foi o deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, que foi major da Polícia Militar na época lá no Rio. Ele falou: o pessoal vai entrar nessa PL e vão chorar depois. E é o que está acontecendo. O pessoal da Polícia Militar estão tomando a cacetada agora da Previdência, gigantesca. Né? E eles, por colocar o pessoal da Polícia Militar no PL 1645, fizeram um acordo com o governo e, entre aspas, nos traíram. Ou seja, votaram contra nós. Capitão Derrite, né? Capitão Augusto, o Capitão Fraga, né? O próprio Silveira, o deputado que está preso lá, né? Também foi contra nós. Então o pessoal se juntou e fez isso. Então os deputados, cara, eles representam hoje as classes que convêm. Infelizmente é uma realidade. Nós estamos muito mal representados. Essa é a visão que eu tenho hoje da política brasileira. Doutora Priscila, fala alguma coisa para nós aí, o que a senhora está achando de tudo isso? Os militares não têm representatividade na Câmara e no Senado, doutora? Eu acho uma pena, né? Porque todo mundo tem que ter uma representatividade junto do Senado. Porque é de lá que saem todas as leis, as MPs, né? A última pergunta aqui, alguma pergunta aí, Fábio? Então a nossa última pergunta da bancada, já são 16 horas mais 7 minutos, o tempo passa rápido. Quando a bancada é bom, o bate-papo é bom. Gonçalves, vocês, sargentos, esperam das eleições presidenciais de 2022, vocês irão apoiar algum candidato? Como é que vocês estão nessa expectativa para 2022, que é ano de eleições para deputado federal, deputado estadual e presidente da República? Você aqui demonstrou a sua total insatisfação com o governo, com os representantes do Congresso e do Senado Federal. Então aí, ó, é o momento, o ano que vem tem eleições para o Congresso, para o Senado e também para o presidente da República. Manda o seu recado aí para a galera. Sargento Gonçalves, por favor. Antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de falar o seguinte. O porquê que nós não temos uma representatividade. Na década de 90, houve um aumento escalonado dentro das Forças Armadas. Quem ganhava mais ganhou mais e quem ganhava menos ganhou menos. E naquela época, os militares das Forças Armadas, eles eram atrelados ao funcionalismo público federal. E o que aconteceu? O público civil entrou na justiça, ganhou o direito de receber esse dinheiro e de entrar no contra-cheque deles. Os militares, muitos, não entraram na justiça porque eram feitas reuniões nos quartéis falando que não era para entrar na justiça. Então muitos ficavam com medo de represália e de ser punido. O famoso 28,8%. Aí muitos militares entraram na justiça e foi ganho de causa. O Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria dizendo que os militares tinham direito a receber. E aí, cara, até hoje, nunca pagaram os 28,8%. Nenhum governo. Entendeu? Teve dinheiro para tudo nesse país.
mas para pagar os direitos dos que precisam, não é só nós militares, existem outras categorias que também têm os direitos a ser pagos e até hoje nunca é pago. Né? Então, assim, e aí agora esses dias soltaram uma nota aí sobre os 28,8%. Eu vou deixar bem claro a muita gente o seguinte: as consultas que nós fizemos aos nossos advogados, da associação e outros advogados que nós temos, não existe nada para ser pago desses 28,8%. Nada. E existe a revista Sociedade Militar, do Robson, tá? Ele mandou um expediente para o Ministério da Defesa que confirmou que não existe nada sobre 28,8%. Então, o pessoal não cria expectativa que não vai ter nada. E eu acho o seguinte, né? Eu quase que acho, não tenho certeza. Nunca vão pagar a gente. Tá? E só mais um adendo: o seguinte. Há um ano e pouco atrás, o vice-presidente, ele deu uma declaração para o órgão de imprensa dizendo o seguinte, sobre as gratificações, dizendo que ele não se podia criar gratificação para quem não tinha curso, se referindo aos militares do quadro especial. Eu só quero dizer o seguinte: os militares do quadro especial não fazem curso porque as Forças Armadas não nos dão curso. Por isso que ele não faz o curso. Agora, não é justo jogar a culpa dele não fazer o curso de especialização, curso de aperfeiçoamento, nas costas do militar que pede para fazer e é negado. Porque existe, eu tenho requerimentos de militares que entraram pedindo para fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento, CAS, e foi dado indeferido. Tá? E só uma coisa que eu gostaria de tocar também, sobre concurso público, como muita gente fica falando sobre o militar do quadro especial. Né? O militar do quadro especial, ele não tem concurso público, mas existem muitos militares, como coronéis, inclusive generais, que também foram para as Forças Armadas sem concurso público. Porque naquela época existiam as cotas. Então, existia a cota, era oferecido até em colégios. Tá? Em colégios públicos, os melhores alunos eram oferecidos se eles queriam ir para serem militares. Então, o que acontece? Esse negócio de dizer que o concurso público, isso cai por terra. E isso, inclusive, que eu estou falando, ele está publicado nos diários oficiais da União da época. Muito boa observação do Sargento Gonçalves aí, ó, que está trazendo coisas que muita gente não sabia. O Elmalan, na El, está falando aqui, ó, tá só corrigindo a porcentagem, é 28,86%. Obrigado, Elmalan. Doutora Priscila, a senhora, como especialista na presidência dos militares, tem alguma coisa a dizer sobre esse 28,86%? Né? Só dizer que a possibilidade de ocorrer é zero. Aí, ó, então, a doutora está confirmando o que o Sargento Gonçalves acabou de dizer aqui na bancada da Rádio Esplanada. Pode falar, pessoal. Vamos falar agora sobre a política, né, do ano que vem. Sim, né? Eleições para presidente. Eu tenho uma opinião seguinte. O povo tem que avaliar o trabalho dos deputados e senadores que estão aí e trocar. Trocar, cara. É isso que nós temos que fazer, trocar. Daqui a 4 anos também não está satisfeito com isso, já trocar de novo. Entendeu? Até um dia chegar alguém com consciência e trabalhe para o povo. Seja ele quem for. Né? Presidente, se o pessoal não está satisfeito, trocar. Né? Os deputados e senadores, trocar, não tem jeito. Né? Eu, sinceramente, não estou satisfeito com muita coisa. Não estou satisfeito. Né? Não é por causa da reestruturação de carreira, que me afetou bastante, né? A nós militares, mas num contexto geral, não me agrada o trabalho do pessoal. Não me agrada. E é por isso que nós somos um país democrático. Né? Sim. Não está satisfeito? Troca. Certo, doutora Priscila? Concordo plenamente. Aqui o que eu quero falar assim, eu não tenho ideologia, eu não torço nem para A nem para B, né?
O meu foco é o país. O país tem que prosperar. Né? O gás ele não tem que estar caríssimo, R$100. Né? A gasolina não tem que estar R$6. A cesta básica é caríssima. As pessoas dentro desse país, eles têm que pensar no povo. É na criança, no jovem, na pessoa que está ali dormindo nesse frio, debaixo de uma marquise, que não tem nem o que comer. Então, isso tudo é lamentável, é triste a gente ver o nosso país, que desde quando eu era criança, não, o Brasil vai melhorar, 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 e nunca melhora, cara. Nunca melhora. As pessoas querem o poder pelo poder. Querem o poder para colocar os filhos, a mulher, a esposa, o amigo, a amiga, que se dane o resto. Não é assim. Uma nação, ela é feita para todos. O que se diz pátria? A palavra pátria é somar e subtrair para os seus filhos. Ou seja, soma e divide para todo mundo. Então é isso que eu gostaria de falar. E dizer o seguinte, nós vamos continuar lutando pelos militares, né? A associação aqui de militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo, a ANFAESP, da qual eu faço parte, vai continuar lutando, vamos continuar indo a Brasília para representar os militares do quadro especial, principalmente os cabos estabilizados lá de Manaus, lá da fronteira, que foram muito injustiçados também, né? Seja ele quem for o presidente no futuro. Está chegando ao final aqui, nós estamos já passando do horário, mas tem uma pergunta aqui do Alexandre Braia, da Vila Ema. E a ANFAESP, como que funciona? Obrigado, Alexandre. Bem, a ANFAESP é uma associação agora criada por nós há uns 5 anos atrás, tá? Com o intuito, né, de agregar o civil e o militar com a gente, tá? Os militares e a sociedade civil. E nós temos vários programas, várias parcerias, né? Fazemos obras beneficentes para as pessoas que necessitam. Então a ANFAESP é uma coisa social, tá? Voltada para o povo também. E no lado militar, para ir nos representar junto com alguns deputados, para que possamos ter algum êxito em alguma coisa referente aos militares também. Então, se você aí, ó, que está ouvindo, participando aí, quiser fazer parte da associação, entre em contato com o Sérgio Gonçalves, que ele vai dar o caminho aí para você ser um associado da ANFAESP, Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo. Sérgio Gonçalves, 16 horas mais 17 minutos, o microfone da bancada da Esplanada é seu para as suas considerações finais. A minha consideração final, eu vou mais uma vez falar sobre o militar do quadro especial, que é assim, é um militar que ele não tem direito à progressão na carreira, né? Ele cumpre as funções dele, né? Tanto na Amazônia, tanto no Mato Grosso, tanto no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, né? Porto Alegre, todas as fronteiras, tá? O militar ele cumpre as funções dele, ele não tem uma progressão de carreira. E ele foi muito prejudicado nessa Lei 13.954. E a gente gostaria de que o governo, que o ano passado foi feito um acordo com nós militares, para que se fosse corrigido em janeiro de 2019, através do senador Idalci. Agora eu vou, para mim terminar, vou dizer que em 2019, quando foi na votação do PL 1645, o general Ramos, ministro da Casa Civil, e o ex-ministro da Defesa, o general Fernando, procuraram o senador Isalci Lucas, o senador finado Major Olímpio e o senador Marcos Duval. Estavam os três juntos. General Ramos, ministro da Casa Civil. General Fernando, procuraram o senador Isalci para a gente fazer um acordo, que era para a gente deixar passar o PL 1645 no Senado, para a gente não atrapalhar a votação. Nós tínhamos umas emendas e podia voltar para o Congresso Nacional
o PL, aí ia ficar complicado de ser aprovado, e que seria criada uma comissão em janeiro de 2019 para corrigir algumas distorções dessa lei. O que seria feito por decreto, poderia ser corrigido por decreto, seria corrigido, e o que não seria por decreto se mandaria um outro projeto de lei para que se fosse corrigido. O que aconteceu? Até hoje não se cumpriu a palavra. O presidente da República deu a palavra, General Ramos deu a palavra e General Fernando deu a palavra. E nenhum dos três cumpriu a palavra com a gente. E a gente fica muito triste e lamentável que esses homens não cumpram a palavra. Porque o militar, ele tem que ser um homem de palavra. O artigo 1 do RDE, né, a transgressão mais grave das Forças Armadas é faltar com a verdade. Então nós estamos esperando essa fatídica reunião que era para ter sido feita em 2009 para corrigir as distorções que tem na lei, e até hoje nos ignoram. Não dão de ombro, vamos dizer assim. Eu fico muito lamentando, triste, cara, de saber que as pessoas não têm palavra. Antigamente dizia o meu pai, a minha palavra vale mais do que um papel assinado. A minha, como sargento Gonçalves, vale. Agora, com a palavra e com a resposta àqueles que deram a palavra para a gente e nunca cumpriram. Aproveitando o gancho do sargento Gonçalves e dizendo aqui, ó, que os microfones da Rádio Esplanada estão abertos para o direito de resposta. Se algumas pessoas que foram citadas hoje aqui na entrevista, no bate-papo com o sargento Gonçalves, se sentirem prejudicadas ou quiserem usar o seu direito de resposta, nós estamos à disposição para isso. Ok? Então, doutora Priscila, suas considerações finais, por gentileza? Eu só quero dizer sobre a Lei de Proteção Social dos Militares, que é a Lei 3.954 de 2019. Ela trouxe muitas regras, muitas dúvidas aos militares quanto à modificação. E que eu estou aqui para sanar essas dúvidas e trabalhar na defesa dos militares. Parabéns, quero mandar aqui os recadinhos para o Elmalan, Nael, que está ligadinho, o Vinícius Cote Vinicão. Um abraço, Vinícius. Quem está mais aqui ligadinho? Da Rádio Esplanada. Fala aí, Gonçalves, você quer falar mais alguma coisa? Eu só quero dizer o seguinte, nós, militares da reserva, podemos se pronunciar, inclusive politicamente, tá? Quem não pode se pronunciar são os militares da ativa. Então, os militares da reserva, através da lei 7.524, né, 17 de julho de 1986, dá o direito a nós, militares das Forças Armadas que estamos na reserva, se pronunciar de qualquer assunto, inclusive político, tá? E mandar um abraço ao pessoal da praça, lá de Brasília, que também, junto com a gente, né, sempre nos ajuda aí na batalha para a correção das distorções da lei, tá? Através do seu presidente lá, o Jair, e da praça no Rio de Janeiro também, o presidente lá, o Maia, tá? Um abraço a todos eles e dizer que nós estamos, todos nós estamos juntos, tá? Unidos, para a gente conseguir o bem comum, né? Que é o bem dos militares, das Forças Armadas e a população em geral também, que merece nosso respeito e nossa luta a favor deles também. Um abraço para todos, que Deus abençoe todo mundo, né? Que a gente consiga ter um país mais justo para todos, Parabéns, sargento Gonçalves, parabéns. Parabéns aí ao pessoal que está ouvindo a rádio, muito obrigado, a audiência foi fantástica hoje. Estão pedindo aqui para a gente marcar um próximo bate-papo, será marcado, nós vamos agendar sim. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, que está acompanhando pelo
Quer falar mais alguma coisa, pessoal? Peraí, então vamos lá. E só dizer o seguinte, continuaremos cobrando o presidente, o ministro Ramos e agora o ministro general Braga Neto sobre o acordo que foi feito com a gente, né? E o senador Exalci. Vamos continuar cobrando sobre esse acordo. Acordo, ele tem que ser cumprido. Nós não pedimos o acordo, nos ofereceram o acordo. Então quem oferece tem que cumprir. Então nós estaremos aqui na rádio, estaremos lá em Brasília, sempre falando sobre o acordo. Cumpra o acordo. Obrigado. É de São Vicente para o mundo. Nós estamos ligadinhos nos 4 cantos do universo. Muito obrigado, quero agradecer aqui a bancada da Rádio Esplanada, a doutora Priscila, especialista em Previdência Militar, e o Sargento Gonçalves. Lembrando que na segunda-feira que vem, dia 19 de julho, o convidado que estará aqui na bancada da Rádio Esplanada é o mestre de capoeira, mestre André, da Associação de Capoeira Meninos Guerreiros de Cubatão. Essa é a minha, é a sua, é a nossa Rádio Esplanada de São Vicente para o mundo. 16 horas